Bom dia, boa tarde, boa noite. Para você que não me conhece, meu nome é Gustavo e nesse canal nós vamos falar de futebol de forma geral, focando principalmente no futebol brasileiro. E vamos começar logo Flamengo e Corinthians 4-0. Flamengo massacra o Corinthians 4-0, um verdadeiro chocolate. Confesso que eu não esperava uma goleada assim do Flamengo em cima do Corinthians. Mas, cara, nesse jogo aí foi inclusive importante pro Flamengo, que agora é líder do campeonato, já que o Palmeiras perdeu, mas daqui a pouco a gente fala do Palmeiras, já vou chegar em Palmeiras. Agora eu vou falar desse jogo especificamente. E outra coisa, nesse jogo, o Hugo ele falha, ele entrega um gol pro Flamengo, né? E eu não vou nem criticar tanto o Hugo aqui, porque se não fosse o Hugo, teria sido muito pior. Se não fosse o Hugo, acho que teria sido um 5-6-0. Mas vamos falar do jogo. O massacre, né? Ele começa já aos 4 minutos. Gol do Cebolinha, ou Cebola. E ele corta pro meio, chapa no canto. Gol já. 4 minutos de Flamengo já abre o placar. A situação do Corinthians, ela foi tão complicada que o Corinthians ele só teve uma chance clara assim, de gol. Uma chance real de abrir o placar. Foi aos 20 minutos, que foi um chute de primeira e o goleiro do Flamengo defendeu. Tirando isso, não teve uma chance clara, aquela chance que você olha e fala, nossa, o Corinthians perdeu essa oportunidade. Não. O Corinthians ele não conseguiu jogar tanto. O Flamengo ele controla as ações do jogo, ele realmente foi bem superior. E aos 33 minutos mais ou menos, o Flamengo marca o segundo gol com a Arrascaeta. Arrascaeta que resolveu voltar a jogar futebol, né? Tá jogando muito bem agora de novo. Isso é um problema, né? Mas a gente não vamos. Daqui a pouco a gente foca nesse daí. Vamos continuar falando do jogo. Então, seguindo o jogo, o primeiro tempo, ele poderia ter acabado só 2-0, já que seriam só os 2 gols que o Flamengo conseguiu construir, né? Ou ele poderia ter acabado muito mais. As maiores salvadas do Hugo foram no segundo tempo. Mas no primeiro tempo, ele decidiu que ele ia entregar. Então, no primeiro tempo, ele foi ali numa saída de bola do Corinthians, ele entrega e o Pedro faz o primeiro gol dele na partida. O primeiro tempo acaba 3-0 pro Flamengo, situação que pro Corinthians não é nada maneira, né? 3-0, já para começar ali a partida naquela coisa boa. Inclusive teve até uma polêmica aí, não é bem uma polêmica, mas um problema, que a torcida do Corinthians só conseguiu entrar no Maracanã no segundo tempo. Agora imagina, você torcedor do Corinthians, viajou, né, de São Paulo pro Rio de Janeiro, e chega aqui no segundo tempo, seu time já tá perdendo de 3-0. Qual seria a sua reação? Assim, só por curiosidade. Enfim, a questão é que o Flamengo e o Corinthians no segundo tempo, eles voltaram e a partida continuou a mesma coisa praticamente. O Flamengo domina as ações do jogo e o quarto gol do Flamengo vem ali num pênalti. Pênalti esse que teve uma polêmica por trás, muita gente falando que foi, muita gente falando que não foi. Acontece que o pênalti foi marcado. Eu olhando assim o lance, eu achei até que foi pênalti mesmo. O Arrascaeta, assim, talvez não seja sido lá para derrubar o Arrascaeta, mas ele valorizou ali o lance normal, o juiz marcou o pênalti e o Pedro vai lá e guarda o segundo gol dele. Pedro que estava aí, né, tinha voltando aos poucos de lesão e tudo mais, jogando bem, já marcou 2 gols nessa partida. Essa partida aí consagra o Flamengo como o melhor ataque do campeonato com maior saldo de gols. Mas enfim, chega de falar de Flamengo, chega de falar de Corinthians, vamos pro próximo jogo. Vamos lá, Vitória e Grêmio, e eu não tenho tanta coisa pra falar assim desse jogo. A única coisa que eu tenho pra dizer é que o Grêmio ele abre o placar aos 20 minutos do primeiro tempo, e o Vitória no segundo tempo ele empata também aos 20 minutos, curiosamente, 20 minutos do primeiro, 20 minutos do segundo, e o jogo terminou a 1. Outro lance que vale destacar aqui desse jogo é que aos 44 minutos mais ou menos o Grêmio ele tem uma chance de fazer o segundo gol, né, para passar à frente, mas não consegue, parado ali pelo goleiro e tal, com 3 chutes ali na sequência, o Grêmio não conseguiu passar à frente, um pontinho aí para cada, empate 1-1, vamos pro próximo jogo. Palmeiras e Bahia. Palmeiras e Bahia, aí o Palmeiras entra como favorito, né? Palmeiras ele entra como favorito na maioria dos jogos que for jogar, mas aí o Palmeiras entra como favorito e não conseguiu exercer o seu favoritismo, né? Palmeiras, ele até jogou melhor, até teve melhores chances que o Bahia, mas eu já falei aqui no canal outras vezes, se você não acompanha, eu vou repetir aqui de novo, que existem 2 leis no futebol que elas se aplicam, e elas se aplicam quase o tempo todo. Uma é a lei do ex, e a outra é a regra de quem não faz, leva. E o Palmeiras não conseguiu fazer o gol, o Bahia conseguiu. Esse gol eles veio aos 48 minutos do segundo tempo.
o Bahia foi lá e conseguiu guardar. Enfim, não tem jeito. O Bahia tirou 3 pontos ali do Palmeiras, que agora deixou ali uma distanciazinha do Flamengo e do Palmeiras. O Flamengo agora é líder, o Palmeiras perde a chance de ganhar mais 3 pontos. Esses 3 pontos que vão fazer falta para o Palmeiras, provavelmente, né, vão fazer falta daqui a algumas rodadas, mas por enquanto o Palmeiras perde 3 pontos pro Bahia ali. Não sei se vai ser considerado uma zebra, mas a questão é que o Bahia ganhou. E vamos de Cruzeiro e Vasco. Cruzeiro e Vasco é assim... O Cruzeiro ele vem numa crise, né? Ele vem numa sequência de jogos ruins, está numa situação péssima na Sul-Americana, e ele vai enfrentar o Vasco, que também não tá assim, né? Grande coisa assim. O Cruzeiro, ele vinha com um problema ali com o Cássio falhando, né? E engraçado que nessa partida, o Cássio, ele foi o nome da partida. Ele salvou o Cruzeiro algumas vezes. A primeira salvada do Cássio já foi, 18 minutos de jogo, o Cássio já estava salvando o Cruzeiro. E o Cássio, ele salvou muitas e muitas vezes mesmo. O Cruzeiro, ele teria aberto o placar aos 22 minutos do primeiro tempo, mas o lance estava impedido, o cara cabeceou num jogador que estava impedido, gol anulado e bem anulado, sem problema algum. E aos 19 e 20 minutos mais ou menos do segundo tempo, que aí realmente o Cruzeiro consegue abrir o placar. O Cruzeiro vence 1-0 do Vasco, né? E no final o Cássio sai como um herói melhor da partida. O Cássio, que não vinha fazendo boas partidas, né? Ele se emociona depois, ao final da partida, ele chora e tudo mais, porque realmente, né, ele não vinha fazendo boas partidas, falhou até no último jogo do Cruzeiro, ele tinha falhado. Então é bom assim ver um cara como esse voltar a jogar bem. Portanto que não jogue bem contra o Fluminense, tá tranquilo, pode jogar bem contra todo mundo ali, Corinthians, Flamengo, o que seja, Vasco, não tem problema nenhum, pode jogar bem contra todo mundo. Portanto que não joga contra o Fluminense, de boa, tranquilão. Torço aí pelo Cássio. Próximo jogo e último jogo da rodada, vamos falar de Santos. Santos e Bragantino, Santos que perde mais uma. Cara, o Santos, ele veio ali da Série B, né, esse ano, e existiu uma certa expectativa por parte da torcida, eu imagino, né? Eu não conheço nenhum santista, eu moro no Rio de Janeiro. E o Neymar, ele foi contratado pelo Santos. Cara, qualquer time que contrate o Neymar, vai existir uma expectativa, porque, é um jogador, né? É um jogador de um nível muito alto. Só que o Neymar não conseguiu jogar quase jogo nenhum, sofrendo com problemas de lesão uma atrás da outra. E aí o que acontece é que... Neymar não consegue jogar, o time do Santos, que assim, tiveram algumas contratações, é claro, mas o time do Santos que também não tá conseguindo performar. E o Santos aí, por enquanto, se continuar jogando esse futebol que tá jogando nesse momento, é um sério candidato ao rebaixamento. De novo, voltar pra Série B. É coisa que eu imagino que nenhum torcedor do Santos queira que ele volte pra Série B, né? Santos aí então perde mais uma pro Bragantino. Primeiro gol do Bragantino, inclusive, foi um golaço ali, foi uma tabela, o cara chapa no canto. E o Santos, o jogo ele seguiu, depois o Bragantino amplia. E o Santos ele até diminui aos 48 do segundo tempo, mas 48 do segundo tempo já era tarde demais. Então o jogo termina 2-1. E a rodada ela termina assim. Vou botar aqui a tabela para vocês verem como termina essa rodada. E é isso. Agora, os próximos jogos que vão vir agora no meio da semana não vão ser do Brasileirão, nem Libertadores, nem Sul-Americana, vão ser da Copa do Brasil. Na terça-feira terão alguns jogos da Copa do Brasil, vou vir aqui falar, eu faço um resumão da rodada. Então é isso, rapaziada. Até o próximo vídeo, até os próximos jogos. E é isso. Pra você assistiu até aqui, cara, deixa o like, se inscreve no canal. Na moral, tu gostou do bagulho, tu assistiu até aqui? Deixa o like, se inscreve no canal. E é isso, é nóis, até o próximo vídeo. Valeu!